Muitos parabéns, Grupo Seabra, pelo 37º aniversário. Venha celebrar connosco no Seabra Foods da Ferry Plaza, 281 Ferry Street em Newark. Música ao vivo e muitas ofertas, comida, jogos, animação. Dia 5 e 12 de outubro, entre as 11 e as 3 da tarde. Muitos parabéns, Grupo Seabra. Seabra Foods. Sabe bem, mas sabe mesmo. Olá, seja bem-vindo à SIC Internacional e ao programa especial Informação, que tem o patrocínio do Grupo Seabras. Grupo Seabras que vai fazer 37 anos nos próximos dias 5 e 12 de outubro, com grandes especiais e grandes promoções na Ferry Plaza. Dias 5 e 12 de outubro, não se esqueça, 37 anos. A transmissão deste especial Informação pode ser vista também no Facebook, através do facebook.com/SPT Television. Portanto, pode seguir-nos onde quer que esteja e tomar conhecimento sobre os vários temas que temos nos especiais de informação que temos apresentado nos últimos dias. Hoje temos connosco também o Augusto Amador e o vereador tem notícias frescas, que é como quem diz, vamos falar sobre a água das torneiras da canalização, que são cerca de 4.000 já as casas no bairro Leste, que vão ser alvo de uma mudança da canalização por eventual contaminação dos canos, como toda a gente sabe. Augusto Amador, é um prazer mais uma vez. Falamos sobre a água e creio que não são 2.000, mas sim 4.000 as casas que vão ser alvo dessa ação camarária. Sim, como eu tinha dito e prometido na última vez que estivemos juntos, iria trazer comigo da próxima vez que estivesse em frente das câmaras da SPT, a informação que é necessária quanto ao número de casas que estão afetadas pela mudança de canalização. Eu quero frisar, acima de tudo, que o facto de termos 3.848 casas que vão ser afetadas, por exemplo, vai haver uma mudança em termos da canalização que vem da rua para a casa, não quer dizer que essas casas tenham água contaminada. Não. Eu continuo a pedir às pessoas que chamem para fazer o teste, chamem para o 733-6303 para que o teste seja feito, mas num próximo futuro, estas pessoas, estes 3.848 donos de casa, vão ser contactados para que a canalização que vem da rua para a casa seja mudada. Portanto, 4.000 casas e, por aquilo que vejo, já temos aí uma lista completa, é esse livrinho que tens aí, não é? Exatamente. E vamos mostrá-lo porque é bom que as pessoas saibam que neste livro estão praticamente todas as casas do Ironbound que vão ser alvo de uma avaliação e automática substituição da canalização desde o coletor principal da água até às suas residências. Agora, há um problema, Augusto Amador, é que muitas das casas, e aqui foi dito inicialmente que eram casas construídas até 1954, mas veio-se a concluir que há algo de diferente, não é? Casas construídas antes de 1986, quando foi abolido o uso da canalização com chumbo. Nessa altura, a partir dessa altura, todas as casas que foram construídas a partir dessa altura estão fora desta lista. Inclusivamente, a minha casa, que foi construída muito antes de 1986, está incluída nesta lista. Claro. Entretanto, na sexta-feira, veio um representante da cidade para fazer o teste. Não tenho os resultados do teste ainda, mas ele verificou que, por exemplo, o cano que vem da rua para a casa é de cobre. Portanto, não é de chumbo. Isso não proíbe que a água esteja contaminada. Portanto, estou à espera dos resultados do teste, mas, entretanto, o meu nome está na lista também de canos que vão ser mudados
devido ao facto de que a casa foi construída muito antes de 1986. É importante verificar também que em muitas casas foram construídas, mesmo até depois de 1986, muitas vezes os canos foram remendados, que é como quem diz, há uma parte em chumbo e uma parte em cobre. Portanto, é preciso ter isso em consideração, não é? Exatamente. Duas questões muito importantes. Como eu disse há pouco, estas casas com cerca de 3.800, são cerca de 3.800 casas. A canalização que vem da rua para a casa vai ser mudada no futuro próximo, mas é importante, por exemplo, que haja uma frente unida da parte da administração com os nossos serviços, por exemplo, para que não seja permitida abusos da parte de quem tem a responsabilidade de multar as pessoas, a falta de... E não só, porque há pessoas, e há indicações, acho que foste tu que deste aqui no programa anterior, de funcionários que pedem dinheiro às pessoas e que não devem pedir. Não é? Isso é extremamente preocupante. Eu friso mais uma vez, hoje tenho da parte da tarde, a partir das 3 horas, uma conversa com um senhor a quem lhe foi pedido cerca de $1.000 para resolver o problema. Isso é ilegal e isso foi feito através do contacto que ele teve com o empregado da água da cidade. Isso é ilegal, não deve ser feito e quando souberem de uma notícia dessa ou quando tiverem conhecimento de uma notícia dessas, por favor, entrem em contacto com os nossos escritórios. Qual é a ação da variação, e neste caso do vereador Amador, em relação às tais 4.000 pessoas que têm de ser informadas? Irão todas ser informadas por uma carta em espanhol, inglês e português de que a canalização que vem da rua para a casa irá ser mudada porque estão na lista devido ao facto das casas terem sido construídas antes de 1986, independentemente da água estar contaminada ou não. Curiosamente, acho que não foram distribuídos muitos filtros no bairro Leste, pois não? Eu creio que não foi distribuído nenhum no bairro Leste. Também não há postos de distribuição de água? Não há postos de distribuição de água e isso dá-me a entender que houve uma... Discriminação? É uma palavra que eu não gosto de usar muito, dura, não é? mas realmente... Mas houve uma dualidade de critérios, não? Sim. A forma como nós fomos tratados em relação ao resto da cidade de Newark deixou muito a desejar. Havia necessidade de identificar aquelas casas onde havia uma canalização de chumbo, porque havia essa informação. Havia também a necessidade de distribuir água engarrafada e arranjar postos de abastecimento aqui e ali no nosso bairro. Por exemplo, ao lado do meu escritório, podia ter sido usado como um posto de abastecimento, não foi. E nunca houve uma preocupação muito grande em relação aos problemas que nós não me parece que haja fraude por isso, na medida em que a água só é dada às pessoas das casas que constam na lista, portanto não há hipótese de outras pessoas que não estejam abrangidas pela medida de receberem ilicitamente esta água. Portanto, exatamente. Só as pessoas têm água contaminada e já foram identificadas algumas. Sim. Por outro lado, eu estou muito preocupado com a falta de cuidado em termos de informação que foi dada aos restaurantes, por exemplo, que é um local onde o consumo da água é extremamente Vamos lá explicar uma coisa. A água que se consome em casa pode estar contaminada e isso é altamente cancerígeno, toda a gente sabe. A água com que se cozinha nos restaurantes, e há uma coisa, a fervura não elimina o chumbo da água. É importante explicar isso. É importante explicar isso e, ao mesmo tempo, é importante estarmos bem prevenidos para que as pessoas sejam informadas, os donos dos restaurantes, por exemplo, sejam informados que devem ter filtro desde o início, coisa que não foi feita. E, portanto, é um problema público, é um problema que afeta a vida das pessoas, especialmente devido ao facto de termos uma grande quantidade de restaurantes na nossa comunidade e a nossa comunidade ter criado uma certa imagem de ter restaurantes na área. Portanto, havia uma necessidade de ter sido feito isso, não foi. Havia uma necessidade de criar uma frente unida entre a administração e os nossos escritórios, não foi.
Claro. aliaram-se completamente, deixaram de lado, puseram de lado os nossos escritórios, não tiveram necessidade de ter o apoio que é necessário dar e agora estamos na situação que estamos. Nós vamos fazer o trabalho que deve ser feito da nossa parte, que pertence, que é da responsabilidade da administração, que foi sempre da responsabilidade da administração, vamos fazer isso. É importante também referir a uma coisa que me chamaram a atenção há dias, e eu tenho que referi-lo aqui, pessoas que têm casas, eventualmente, com contaminação de água, de chumbo de água, portanto, casas construídas antes de 1980, 1960, 1950, e continuam a regar as suas hortas com a água da torneira contaminada. Atenção, os produtos hortícolas que está a criar nas suas hortas estão contaminados. Portanto, é importante que não o faça se a análise da água sair positiva. Portanto, é muito importante. Eu quero frisar mais uma vez, já o fiz na última vez que estive cá, que a minha intenção de estar cá não é criar claro. cada vez mais Claro, divisão claro. entre as pessoas que têm a responsabilidade de dar a informação ou resolver esses problemas. O que há necessidade numa altura de crise como esta é juntar as forças vivas que temos e resolver o problema para que a qualidade de vida das pessoas seja a melhor possível. Claro. Havia uma necessidade do bairro Leste ter sido tratado da forma como outros bairros foram tratados. Estamos a descobrir que há casas no bairro Leste que têm problemas relacionados com a contaminação da água, a coisa que não foi mencionada no princípio, quando eu questionei o facto de que as pessoas no bairro Leste, os residentes do bairro Leste, não recebiam filtros ou não recebiam água. Essa noção foi rejeitada. No entanto, hoje temos a certeza absoluta que há casas no bairro Leste contaminadas que mereciam ter uma atenção muito especial. Também há uma cidade, da por administração. exemplo, Bloomfield, também já se queixou de contaminação de água. Bloomfield, Belleville, Belleville que também, vem. E curioso é que a água que é usada pelos residentes de Bloomfield e de Belleville vem do mesmo reservatório que vem a água que é consumida no bairro Leste. É uma coisa, Portanto, se há uma possível. preocupação muito grande em Bloomfield e Belleville em termos da qualidade da água, Claro. porque não existe no bairro Leste. Claro. Vamos dar o exemplo da tua casa. Foi feita a análise e deram o resultado. Tens cano de chumbo, de cobre. Há possibilidade de tu teres água contaminada em casa, mesmo assim? Se houver resíduos de chumbo em qualquer instalação de cano ou mesmo Portanto, significa que a crise só passa quando o sistema estiver todo operacional. Portanto, Exato. há que ter cuidado. Exato. Não é? Portanto, essa é uma situação que é importante reafirmar. Mas agora, achas que Newark tem dinheiro para substituir todas estas canalizações? Os 120 milhões chegam? Não. De certeza absoluta que não chegam. Portanto, os 120 milhões que vêm do condado vão se juntar aos 40 milhões que já temos da própria cidade. O Estado vai nos ajudar também, porque isto é um problema de infraestrutura que afeta não só a qualidade de vida das pessoas que vivem cá, mas também pessoas que vêm de fora ou que vivem em Belleville ou Bloomfield ou outros municípios para quem a cidade de Newark vende a água. Há também a possibilidade de haver um apoio do Governo Federal, porque isto está relacionado com infraestruturas, e se pensam que o problema é único em Newark, estão enganados, porque o problema das grandes cidades e das cidades da América, relacionado com infraestruturas, o primeiro problema que existe é exatamente o problema da água. Exatamente. E achas que, portanto, o Mayor prometeu não aumentar os impostos. Estamos a falar do município, Newark. Se isto for muito caro, será que Phil Murphy não aumentará impostos no Estado? Não, porque o orçamento de 2020, 2019-2020 já passou e foi aprovado pelo Conselho Municipal, Claro. sem aumento de impostos. Há um aumento muito pequeno de impostos devido ao facto da área da educação e da área do Estado ter aumentado. Se houver a necessidade de se criar um fundo especial, essa decisão pertence ao Conselho Municipal. E na altura veremos se há necessidade de contrair o Quando empréstimo. estamos a falar de uma cidade inteira, já não estamos a falar de 120 nem de 140.
Estamos a falar muito próximo dos 250, dos 300 milhões. 300, exatamente. E nessa altura, se houver a necessidade, de, como eu disse há pouco, de se contrair um empréstimo ou haver necessidade de haver mais contribuições da parte, não só da parte privada, como da parte do Governo Federal, isso virá. Mas só não 2019, 2020. Não, 2019, 2020 não há aumento sensível da parte do orçamento municipal e não há aumento relacionado com o problema da água. Eu digo isso porque, como sabem, o primeiro grande caso de contaminação de água aconteceu em Flint, no Michigan. Depois começaram as autarquias a verificar o que se passava por aí. E eu acho que as grandes cidades americanas com construções antigas, é o caso de Newark, de Belleville, de outras cidades, a Kearney, Harrison, vai acontecer o mesmo, porque há muita construção antes de 1940 e era usado o chumbo como eu disse, condutor da água, não é? Como eu disse há pouco, todas as casas que foram construídas antes de 1986 foi usado a canalização que foi usada, claro. Tinha chumbo, portanto, Newark não está isolado neste problema. Kearney, nem de Elizabeth, não é preciso ver isso. Não. Mais tarde ou mais cedo isto vai acontecer em outras cidades, como Elizabeth ou Kearney, onde a construção de casas aconteceu antes de 1986. Achas que nós ficamos parados no tempo no que diz respeito a infraestruturas nas grandes cidades? Sim, mas eu digo isso como digo na condução de eletricidade. Mas eu não culpo não é culpa o das governo cidades. Local. Não culpo o governo local. Infraestruturas federais. Eu penso que o governo federal esqueceu-se de que as cidades americanas têm cerca de 150 a 200 anos, algumas delas, e falo, por exemplo, no caso de Nova Iorque, no caso de Newark, no caso de Filadélfia, em que as estruturas, as infraestruturas são antigas e merecem uma consideração muito especial. Pontes, ruas, Metropolitano, tudo. Nós temos esses exemplos, não é? Aliás, há pessoas que nos visitam e que nos dizem assim, quando nós falamos destes problemas da água e de outros, eles dizem, ainda tem aqueles postos de madeira, o sistema de metropolitano é antiquíssimo, quando as pessoas já visitaram a Europa e outros países, e agora são confrontados, por exemplo, na China, com um aeroporto fantástico que vai receber 70 milhões de pessoas. O caso mais curioso que é mencionado constantemente é os postes de eletricidade. Que nós vemos nas ruas madeira, e que nós aceitamos. Na era da fibra óptica. Numa era destas, aceitar isto. E há casos curiosos de fios misturados. Podes dar essa resposta. As pessoas perguntam-nos todos os dias. Porquê os postes em madeira? Porque é mais barato a utilização dos postes? É mais barato e, por outro lado, é mais fácil às companhias que são... trabalharem por fora do que trabalharem dentro da terra, sobretudo em tempo de inverno, não é? Exatamente. Portanto, há sempre esse condicionalismo. Embora em França e na Suíça isso não seja problema, mas nos Estados ainda continua a ser. Portanto, é muito importante que tenha em mente contactar, se não foi contactado ainda, contactar a equipa da água, não é? E há um telefone para onde ligar? É o 733-6303. Entretanto, vamos enviar cartas para estas 4.000 pessoas que estão nesta lista, 4.000 proprietários de casas e de negócios, e vamos, ao mesmo tempo, as cartas irão ser enviadas em português, inglês e espanhol, e vamos pedir às pessoas para nos telefonarem para o 973-733-3665 ou 6571, que será o telefone dos nossos escritórios para os ajudar em termos de coordenação de trabalhos. Ainda temos uns minutos. É importante também referir que quem visita estas casas são funcionários camarários devidamente identificados. Sim. Eles têm um cartão da autarquia. Como, por exemplo, aconteceu comigo na sexta-feira. A propósito disso, eu vivo em Newark desde 1998. Eu vivo em Newark desde 1966, quando eu vim para cá de Portugal. Mas quero garantir absolutamente que vivo em Newark e que a minha casa está nesta lista e, portanto, quando eu requeri um teste à água que é consumida na minha casa, é com a naturalidade e como residente desta comunidade. Portanto, o telefone, como já o informámos sobre o número efetuado, quanto tempo é que vai demorar este processo todo
ser concluído o processo todo da água, da renovação ou da reestruturação total da canalização da água? O Mayor disse que dentro de um ano, mas eu creio, eu não sou tão otimista e diria mesmo que dentro de 2 anos temos o problema resolvido. E as pessoas têm água contaminada em casa, será que podem ir buscar água à Câmara? Vamos tentar resolver essa situação também, especialmente para os residentes do Bairro Leste, que até hoje não foram tratados como deviam ter sido tratados, como são tratados os residentes dos outros bairros. Vamos encontrar um local onde as pessoas podem ir e buscar a água e, entretanto, vamos continuar a fazer pressão para que este problema seja resolvido o mais depressa possível. Portanto, os buracos na estrada vão ser uma consequência disso, mas depois, quando isto terminar, a situação vai melhorar, não é? Temos a garantia da parte do diretor de Engenharia que uma das razões por que não foram pavimentadas ruas, nenhuma rua na cidade de Newark, incluindo ruas no Bairro Leste, foi precisamente com essa intenção. Mas o patching vai continuar a ser feito, não é? Sim, sim. Porque há alguns buracos, sim. Tem que ser feitos. Nas ruas, especialmente, por exemplo, em ruas como, por exemplo, a Barbara Street, em que há uma mudança completa do princípio da rua até ao fim, eu creio que a pavimentação total da rua será um facto em 2020. A própria Ferry tem alguns buracos também, precisam de ser. Mas se tiver um problema qualquer com a água, com os filtros, tem este telefone, mas pode contactar também o escritório do Augusto Amador para 733-3665 ou 6571. Haverá pessoas que falam espanhol ou que falam português e falam inglês e darão toda a informação que for necessária relacionada com este assunto. O problema maior será a coordenação dos trabalhos que irão ser necessários quanto à lista que temos, portanto, as 3.800 casas, e por isso há uma necessidade muito grande de a administração da cidade trabalhar connosco para resolver esses problemas. Quando anunciámos que eram 2.000 casas, toda a gente ficou surpreendida. Agora passam a 4.000 quase, o que é de facto já entra numa crise mais profunda. Eu quero frisar novamente que nem todas as casas que estão nesta lista têm água contaminada. Sim, claro, é uma análise. Mas há uma necessidade de mudar o cano e estas casas foram identificadas como construídas antes de 1986. Portanto, há uma grande possibilidade de grande parte destas casas terem um cano que seja de chumbo que vá da cidade, da parte da rua, até à casa. Até à casa, sim. Não é bem até dentro de casa. Poderá estar, ou metade desse cano estar remendado, exatamente, o cano existente, e poder ser passível de contaminação. Portanto, é muito importante, não se esqueça. Nós estamos a chegar ao final do programa, ainda há alguma coisa que eu gostaria de dizer. Por exemplo, em relação ao patrocinador deste programa, o Seabra Group, que vai ter a sua, como sabem, o seu aniversário, o seu 37º aniversário no próximo dia 5 e no dia 12 de outubro na Ferry Plaza. O grande hipermercado vai ter especiais, com novidades, com gastronomia, com jogos, com animação, com música e, sobretudo, com preços muito mais agradáveis para o consumidor. Pode ver este programa através do Facebook, no facebook.com/SPT Television, portanto, acessível a qualquer hora e em qualquer lugar dos Estados Unidos ou do mundo. E sempre que se justificar, nós estaremos aqui para o informar, todos os dias, a qualquer hora, porque queremos estar perto de si. Foi um prazer estar consigo. Muito obrigado, Augusto Amador. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Até lá. Fique... Muitos parabéns, Grupo Seabra, pelo 37º aniversário. Venha celebrar connosco no Seabra Foods da Ferry Plaza, 281 Ferry Street em Newark. Música ao vivo e muitas ofertas, comidas, jogos, animação, dia 5 e 12 de outubro, entre as 11 e as 3 da tarde. Muitos parabéns, Grupo Seabra. Seabra Foods sabe bem, mas sabe mesmo.